Vamos falar de alimentação natural? Resolvi gravar esta aula em especial para a gente falar do Ofício Circular 12 de 2024, que é o ofício que traz a respeito das empresas isentas de registro, e eu costumo falar que é o ofício da alimentação natural. Então, é um ofício que vai nortear muito as empresas de alimentação natural, se precisa ou não de registro, o que precisa fazer, tá? Bom, então vamos lá. O que a gente vai falar hoje, né? Como saber se eu preciso de registro, né? Como saber se eu sou isento ou não? Sou isento. O que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu devo fazer, né? Quais são as minhas obrigações? E quais legislações que a gente tem que cumprir? Antes de mais nada, é importante a gente ressaltar aqui que o Ministério da Agricultura ele não vai lançar uma normativa específica para fabricação de alimentos caseiros para os animais. Então, a alimentação natural caseira não vai ter uma legislação específica. Hoje, o que a gente já tem de legislação na área de alimentação animal é que todas as empresas devem cumprir, mesmo, né, as que são registradas e também as que são isentas de registro. Nós vamos falar disso mais para frente, tá? Como saber se eu preciso de registro? Então, são 3 pontos aqui que vão nortear se você precisa de registro ou não. De acordo com os tipos de produto que você elabora, de acordo com os equipamentos que você tem na sua empresa e de acordo com as matérias-primas que você utiliza. E o próprio Ministério da Agricultura trouxe para a gente, no Ofício Circular 12 de 2024, uma tabela orientativa para a gente ver se a gente vai poder, né, se isentar de registro ou se a gente vai precisar do registro. Então, com relação aos produtos fabricados, a categoria A1 é o quê? Onde eu vou produzir exclusivamente alimentos específicos e alimentos completos, onde não vai ter uma alegação terapêutica, tá? E mesmo que seja um alimento específico para polvilhar em cima da dieta do animal, também é a categoria 1. Já a categoria A2 são os produtos mencionados na categoria A1, tá? E, inclusive, os alimentos coadjuvantes, ou então exclusivamente outras categorias de produto, tá? Com relação à parte de equipamentos, então, o Ministério dividiu em 2 grupos. O grupo B1, onde tem equipamentos mais simples, como forno, fogão, geladeira, congelador, freezer, batedeira, liquidificador, estufa de secagem compacta, aquelas móveis pequenininhas ou então de bancada, modeladora de biscoitos, seladoras, então alguns equipamentos que muitas vezes a gente acha que é nível industrial e não é, assim, nessa categoria aqui, são equipamentos simples para o Ministério da Agricultura. E a categoria B2 são estufas que são em estrutura permanente, são estufas fixas, estufas onde a gente entra com um carrinho para fazer a desidratação dos produtos, ou então para assar também um petisco, tá? Ultracongeladores, autoclaves, esterilizadores, misturadores horizontais ou verticais, peletizadora, extrusora ou outros equipamentos, tá? E matérias-primas utilizadas, né? Então, o Ministério da Agricultura, ele separou em 4 grupos. O primeiro grupo, que é o C1, são as matérias-primas exclusivamente, que são os ingredientes utilizados na alimentação humana, que eu posso utilizar na alimentação animal. Arroz, vegetais, carnes, né? Aquilo que é a base mesmo da nossa alimentação natural. O grupo 2 são os ingredientes da alimentação humana, né? Mais aí aditivos da alimentação animal, ingredientes da alimentação animal, premixes, concentrados, que venham aí de estabelecimentos registrados no mapa na área de alimentação animal. E já o grupo 3 é tudo que está no grupo 2, mas também incluindo
Matérias-primas para mastigáveis, coprodutos e ingredientes de origem animal. Então, por exemplo, um hidrolisado de fígado suíno. E o grupo 4 são produtos para alimentação animal, tá? Então, são aqueles produtos que vêm aí de estabelecimentos registrados da área de alimentação animal. Então, vamos para alguns exemplos aqui. Então, primeiro exemplo, tá? Eu tenho, na minha fábrica, eu fabrico alimento completo congelado, sem alegação de ser coadjuvante, biscoitos assados, filé de frango desidratado, tá? Eu tenho de equipamentos forno, fogão, uma geladeira, um congelador, uma estufa de secagem compacta, de bancada ou móvel e uma seladora. E matérias-primas, eu trabalho com exclusivamente ingredientes da área de alimentação animal. Então, nesse caso, o meu estabelecimento vai ser isento de registro. Já nesse caso aqui, onde a gente está fabricando alimento completo congelado, sem alegação de coadjuvante, biscoitos assados, filé de frango desidratado, e eu tenho os seguintes equipamentos: forno, fogão, geladeira, né? Eu tenho um congelador, eu tenho uma estufa pequenininha e uma seladora. E as matérias-primas que eu trabalho são o arroz, a carne, os vegetais e um premix vitamínico mineral, porque eu já forneço essa minha dieta também com os níveis de vitaminas e minerais adequados. Nesse caso, continuo sendo isento de registro. E aí, se eu fabrico um alimento completo, congelado, tá? Sem alegação de coadjuvante, biscoitos assados e filé de frango desidratado, mas eu tenho ultracongeladores, eu tenho misturador e eu tenho uma estufa fixa para desidratar meu filé de frango. E aí eu trabalho com as matérias-primas, né, que são os ingredientes da área de alimentação humana, né? Então, arroz, carnes e vegetais. Nesse caso, eu preciso de registro. Então, veja que o que mudou aqui foi a categoria de equipamento, que eu já comecei a ter complexidade no meu processo. E nesse último caso, aqui nesse último exemplo, eu estou fabricando aí alimento completo congelado, sem alegação de coadjuvante, biscoitinhos também assados e eu faço alguns petiscos desidratados. E aí, eu tenho de equipamento um forno, um fogão, né, uma geladeira, um congelador. Eu tenho uma estufa de secagem compacta, né, de bancada móvel ou seladora, porque eu produzo muito pouco. E o que eu uso de matéria-prima? Eu utilizo os ingredientes da alimentação humana, né? E aí eu tenho aí suplemento para colocar na minha dieta também. E eu acabo trabalhando com orelha de suínos, pé de galinha, tendão bovino para desidratar, que são esses meus petiscos desidratados que eu faço ali na minha estufa compacta. E esses petiscos desidratados é o que o Ministério da Agricultura classifica como mastigável. E os estabelecimentos que fabricam produtos mastigáveis precisam de registro, tá? Então, no ofício circular 12, tem todas as regras de quais são os estabelecimentos que vão precisar de registro. Então, nesse caso aqui, se a gente marcar a opção de C3 ou C4 de matéria-prima, independente da categoria de produto fabricado, independente do equipamento, meu estabelecimento precisa de registro. Se eu tiver trabalhando com equipamentos da categoria B2, o meu estabelecimento vai precisar de registro. Agora, se for A1, B1, C1, ou então A1, B1 e C2, nesse caso, o estabelecimento vai ser isento, tá bom? Então, no ofício circular, a gente tem todas as orientações de como classificar se o estabelecimento vai precisar de registro ou não. E aqui eu trouxe esses exemplos para vocês, justamente para vocês pegarem de acordo com a realidade de vocês. Beleza, você pegou lá o ofício circular 12,
avaliou ele, avaliou com relação ao que você produz, aos equipamentos que você tem e as matérias-primas que utiliza, e você viu que a sua empresa realmente é isenta de registro. E aí, o que eu devo fazer, Gabriela? Minha empresa é isenta de registro. Quais são as minhas obrigações? O que eu preciso fazer? Você precisa ter um responsável técnico, você precisa implementar as boas práticas de fabricação, você precisa seguir as normas de rotulagem e, mais importante ainda também, é cumprir com as legislações de outros órgãos. Então, legislação trabalhista, ambiental, Receita Federal. Então, nesse caso, você vai ter que avaliar quais são as legislações aplicáveis para o seu tipo de atividade, para o KNAI da sua empresa, para você avaliar quais são os requisitos que você tem que cumprir, tá? E fiquem atentas, as empresas aí um pouquinho maiores com relação às questões trabalhistas, porque isso acaba dando bastante prejuízo para as empresas quando elas deixam de cumprir com essas legislações. E o que pode e o que não pode uma empresa isenta de registro? A empresa pode fabricar em casa seguindo as boas práticas de fabricação? Pode, né? O Ministério da Agricultura permite. Eu posso seguir as normas de rotulagem da área de alimentação animal? Posso, tá? Eu posso fabricar uma dieta sem alegação na minha rotulagem de um auxílio de tratamento de doenças, ou seja, aquele famoso produto classificado como um alimento coadjuvante. Se o seu produto ele não tiver essa classificação, se você não utilizar essas alegações, você pode sim fabricar, tá? Mesmo sendo isento de registro. O que não pode, né? Então, você não pode fabricar na sua casa sem as boas práticas de fabricação. Você não pode seguir com as normas da Anvisa para rotulagem. Esquece aquela tabela nutricional que é da Anvisa. Não se aplica para a nossa realidade, tá bom? Você pode fabricar dietas com alegação, né, de tratamento de doenças, de suporte aí no tratamento de doenças? Não, não pode. Então, a gente não pode fabricar alimentos coadjuvantes. Posso utilizar aí o símbolo de estabelecimento registrado, porque a minha fábrica foi, né, registrada lá atrás e agora ela está isenta de registro. Eu posso utilizar? Porque eu gosto de usar isso como marketing? Não, não pode. Você só pode utilizar símbolo de estabelecimento registrado se o seu estabelecimento for registrado, tá bom? E o que as empresas de alimentação natural que são isentas de registro não precisam fazer? Elas não precisam mais enviar o relatório de produção mensal, tá? E não têm a necessidade de cadastrar ou se registrar no CIPEAGRO, que é o Sistema de Registro de Estabelecimentos e Produtos do Ministério da Agricultura. Então, vocês não precisam fazer nada disso. Bem simples, né, galera? Legislação na palma da mão para vocês. Vocês podem printar esse slide aqui. Então, para responsabilidade técnica, qual legislação eu devo seguir? De acordo com o profissional responsável. A gente sabe que o Decreto Novo da Alimentação Animal, o 12031, ele abriu margem para outras profissões serem responsáveis técnicos de estabelecimentos fabricantes de alimentos para animais. Mas isso, como que eu vou saber se a minha profissão pode ou não? Eu tenho que verificar com o conselho de classe da minha profissão, tá bom? Então, onde que eu vou buscar essa informação, a legislação que eu tenho que cumprir com relação à responsabilidade técnica? No site do meu conselho, tá? Então, se você é engenheiro de alimentos, você vai buscar no CREA. Se você é químico, você vai buscar no CRQ, tá? Então, você vai buscar essas informações no conselho. Boas práticas de fabricação. Quais são as legislações? Então, a gente tem o Decreto 12031, que é de 2024. A gente tem a Instrução Normativa 4 de 2007 e a Orientação Normativa 3 de 2020 e os seus anexos. Que essas três legislações estabelecem as regras para as boas práticas de fabricação.
E mesmo que você seja isento de registro, você tem que avaliar essas legislações e cumpri-las em todos os itens, tá? Aí, Gabriela, eu fabrico em casa, então você vai ter que avaliar se na sua casa você consegue cumprir com todos os requisitos de boas práticas de fabricação, em termos de estrutura, em termos de controle de acessos, em termos de procedimentos, tá? Fluxo, tudo isso você vai ter que avaliar no seu estabelecimento. Rotulagem. Então, quais são as legislações de rotulagem de alimentação animal, né? Em específico aí para os pets, né? Para os animais de companhia. O decreto 12031, a instrução normativa 30 de 2009, a instrução normativa 110 de 2020, que tem a lista das matérias-primas aprovadas, a portaria 249 do Inmetro, que é sobre a parametrização da informação do peso líquido, e a portaria 2658 de 2003, o decreto 4680 de 2003 e a instrução normativa 1 de 2004. Então, essas últimas 3 legislações, elas falam a respeito da identificação de transgênicos. Aí, Gabriela, mas eu não uso transgênicos. Depende, se você utiliza farinha de trigo, bem provável que você tem transgênicos aí no seu petisco. Se você utiliza óleo de soja, você também tem aí um transgênico na sua formulação, tá? E vale lembrar que mesmo que essas legislações estabeleçam que a gente tem que incluir as informações do transgênico se tiver na nossa formulação acima de 1%, mas tem uma outra legislação que fala que foi uma ação pública aí, tá? E uma decisão do Ministério da Justiça que mesmo abaixo de 1% da formulação, a gente tem que declarar o transgênico. Ou seja, vocês precisam declarar a presença do transgênico se você está utilizando uma matéria-prima que tenha transgênicos. Tá? Resumindo, então, do que a gente falou e o que a gente aprendeu nessa aula. Não temos legislação específica para a parte de alimentação natural caseira. A gente aprendeu quem precisa de registro e quem não precisa de registro. O que eu posso fazer sendo isento de registro e o que eu devo fazer e quais são as legislações. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e lembrem-se que produzir alimentos para pets exige controles e responsabilidades, mesmo que seja um estabelecimento isento de registro. E se você quiser saber como implementar as boas práticas de fabricação, como elaborar rótulos e ficar atento a todas as legislações de forma atualizada que são aplicáveis ao nosso setor de alimentação animal, clica aqui no link na descrição desse vídeo e vem fazer parte do Viver de Qualidade, uma formação específica para você ir além do risco regulatório zero.